Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as consciências que eu recebi e algumas experiências que eu tive que me trouxeram o entendimento de que você não precisa pedir absolutamente nada para Deus. Antes mesmo, que você pense em pedir algo, eu já te dei. Como que isso acontece na prática, né? Eu tive a consciência que hoje na Terra a gente tem algumas ferramentas disponíveis que podem nos levar dia após dia para esse espaço e para este lugar, se reconhecendo, como uma parte do todo, se reconhecendo como a centelha divina que somos, como o vácuo quântico. No momento que você se torna vácuo quântico, você se funde, com esse oceano maior de possibilidades e automaticamente tudo que essa centelha divina, que essa versão de Deus precisa para expandir, para crescer e para se sentir plenamente feliz, vem para ela automaticamente por eletromagnetismo. Eu tive essa consciência através de 4 consciências que eu pedi na minha ressonância harmônica do professor Hélio Couto. A primeira do próprio Hélio Couto, a segunda de Gary Douglas, fundador de Axis, a terceira do Dr. Joe Dispenza e a quarta de André Luiz. Eu vou compartilhar aqui com vocês em detalhe como que essas 4 consciências me trouxeram esse entendimento e 3 acontecimentos que ocorreram na minha vida em sequência que me trouxeram a clareza de como que isso acontece na prática. Vamos lá. Eu já tinha o entendimento que as barras de Axis funciona como limpar a mente, As barras vão tirando as mentiras conforme o terapeuta toca na cabeça do paciente, vai ali deletando arquivinho por arquivinho. O que acontece de fato ali? Abre espaço no cérebro, certo? Só que lembra, gente, não existe espaço vazio no universo. Tudo é onda, tudo é vácuo quântico. Então, se for deletado o maior número de arquivos mentirosos na mente, historinhas, referências, o que vai acontecer com essa mente, Ela vai se tornar mais onda. Mais onda é mais vácuo quântico. Ok, até aí tudo bem. Eu já tinha compreendido que além do Gary, quando ele explica isso com as barras de Axis, o Dr. Joe Dispenza já faz isso na meditação, A meditação profunda, ela vai fazendo isso por quê? Porque ela vai baixando as ondas cerebrais, As barras de Axis e uma meditação profunda, elas têm a mesma velocidade de onda, Elas caem de beta para alfa, de alfa para teta. Isso acontece numa sessão de barras, isso acontece numa meditação. Então, o objetivo do Gary ao ensinar as barras e do Dr. Joe Dispenza ao ensinar o método dele de meditação é diminuir essas ondas cerebrais e apagar essas histórias, para que tenha espaço no teu cérebro. Que ali nesse espaço vai virar mais possibilidades, segundo Gary e segundo o Dr. Joe Dispenza, o espaço necessário para você implantar uma nova informação, que no método dele é através da visualização, O Gary não coloca visualização, ele só deixa possibilidades, Você vai para a pergunta e o Dr. Joe Dispenza trabalha com a visualização. Então, nesses espaços que vão surgir no cérebro, o Dr. Joe Dispenza implanta ali o desejo que você quer manifestar. E o Gary deixa o espaço vazio, onde você vai, então, ir para a pergunta para ver o que vai criar mais, Enfim, nos processos corporais, que foi aonde virou a minha chave. E isso eu quero compartilhar aqui com vocês em detalhe. Eu tive um certo receio de gravar esse vídeo. Eu até compartilhei com um grande amigo. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? E ele disse, vai lá, menina, e bota a boca no trombone, Fale tudo o que você... todas as consciências que você teve. Porque se é o que você faz e está funcionando,
como seria então aí compartilhar com mais pessoas, né? E levar mais possibilidades de outras pessoas também irem manifestando uma vida com mais facilidade, com mais possibilidade, né? Então eu resolvi falar. O que aconteceu? Na classe de corpo que eu fiz com o Robson, eu já tinha o entendimento, já tive a clareza de que através do corpo é possível manifestar também, né? Mais possibilidades na sua vida. Uma vez que quando sai do corpo aquelas informações que estão pesando, deixando aquele corpo mais denso, automaticamente ele vai expandir em tamanho. E um corpo com maior tamanho, ele tem maior possibilidade do que um corpo que está aqui preso com uma série de informações, deixando ele mais denso. Ok, até aí tudo bem. Tive muita clareza nessas classes de corpo. Este ano repeti novamente a minha classe de corpo e teve um episódio que aconteceu 2 semanas antes de eu ir para Imbituba e fazer a imersão que eu e o Robson fizemos juntos. O que aconteceu? Eu tenho uma aluna que tinha feito uma cirurgia e ela disse para mim: Débora, venha na minha casa correr as barras. Eu não tenho como ir na sua casa, venha aqui correr minhas barras. Já corre da minha mãe e da minha irmã. E foi o que eu fiz, né? Karina tinha se operado e eu fui correr as barras na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, eu percebi que ela estava muito quente. Ela estava muito febril. Eu disse: Karina, você tá com febre? Ela disse: não, eu acabei de verificar a temperatura, eu não tô com febre. E fiquei com aquele ponto de vista, esse corpo tá muito quente. Depois, quando eu fui correr as barras da irmã dela, foi visivelmente, gente, ela estava com Covid ou alguma doença dessas aí, desses vírus, né? E muito quente, espirrando, gripada. Eu disse pra ela: Sara, você tá com Covid. E ela disse: eu tô com a impressão mesmo que eu não tô legal, Débora, tá acontecendo alguma coisa. Então eu fui aplicar um processo corporal que tem na apostila de corpos, chamado raiz quadrada de -1. É um processo de corpo que retira ali em poucas horas o vírus do corpo de uma pessoa. E ele é muito eficaz, principalmente para resfriados, né? Então eu fui aplicar esse processo nela para que então ela pudesse ficar bem em poucas horas. Quando eu estou aplicando o processo corporal nela, eu tive a sensação, pela primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar com Axis, que tinha a presença de mais alguém ali. Eu disse: o que está certo sobre isso? Tô sentindo a presença de uma pessoa, de uma consciência, de alguém aqui comigo. Axis não trabalha dessa forma. Axis empodera o ser a reconhecer que ele já sabe. A gente não usa nada externo, não vem um ser ascensionado, nada. É o próprio ser que realiza todo o trabalho ali. A gente só vai tirando as informações, né? As mentiras que estão ali na mente e no corpo, e aquele ser vai lembrando que ele é parte do todo e ele próprio faz o trabalho. A gente só é uma ferramenta de contribuição ali para que aquilo ali seja possível ocorrer. Então fui para a pergunta: bom, se isso não tem a ver com Axis, tem a ver com ressonância harmônica, quem está aqui? Que consciência estou sentindo a presença? E fui perguntando quais eram as consciências que poderiam estar ali, né? Uma a uma eu fui falando. E quando eu falei André Luiz, o meu corpo fez pum! Eu disse: meu Deus do céu, André Luiz? André Luiz está aqui aplicando um processo corporal que está certo sobre isso. E lembrei que André Luiz era médico. Ok, até aí tudo bem, mas vamos lembrar? A doença é uma mentira? André Luiz, melhor do que eu, sabe que a doença é uma mentira, então o papel dele de médico não faz sentido aqui. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? E fiquei perguntando enquanto eu estava aplicando o processo. Gente, me veio uma clareza tão profunda, como se fosse um download assim, de informação. Eu lembrei, e quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar, que quando eles retiram as pessoas lá do umbral, e os maqueiros buscam nas macas e levam para aquelas câmeras de recuperação, André Luiz mostra e conta isso, porque foi o que aconteceu com ele, né? Ele saiu do umbral com muitas dores no corpo. Lembra? Ele não tinha mais corpo. Mas ele saiu do umbral com muitas dores no corpo. A ferida aberta no estômago pelo câncer, que ele morreu de câncer, né? No estômago, aquela ferida aberta.
Então ele fica, né, um tempo nas câmeras, sendo tratado, e aí aquela ferida vai fechando, ele vai ficando bem, aparência mais jovem, ou seja, o que vai acontecendo? Ele vai lembrando que ele é um ser infinito, né? E o corpo vai tomando então a sua real forma, né? Que é saúde, que é beleza, que é rejuvenescimento, enfim, que é vácuo quântico, que é tudo de bom. E aí ele fica bem. Então, naquele momento, eu tive a clareza que os processos que são feitos lá no nosso lar, esses processos de corpo, são os processos corporais de Axis. São os processos que o Ghelry canalizou. Por quê? Porque se você for olhar o filme Nosso Lar, você vai ver que quando o André Luiz, então, começa a conhecer o nosso lar, os seres mais antigos ali vão apresentando para ele, né? Aqui é ciência de tecnologia, aqui é departamento de comunicação, aqui, enfim, vão explicando para ele que tudo lá é muito avançado e que a Terra absorve muito pouco daquilo e que eles têm que encontrar canais muito com velocidade de onda muito rápida para poder receber, mas que aos poucos a Terra estava recebendo aquelas informações. Hoje, essas informações que são esses processos que são feitos lá, depois que uma pessoa desencarna, está disponível aqui na Terra para a gente usar. O que está certo sobre isso, né? É ressonância harmônica, as ferramentas de Axis e uma série de coisas aí disponíveis para que o planeta dê um salto de consciência. Então, no momento que me veio esse entendimento, eu disse, meu Deus, será que isso é real? Eu tô ficando louca. Esses processos aqui são os processos que são feitos nas pessoas quando elas são resgatadas do umbral. É isso mesmo? E aí eu fui para a classe de Imbituba novamente, para a classe de corpo, com Robson. Passei por uma nova classe de corpo e eu mais recebi do que interagi nessa classe. O meu corpo só recebia e eu dormi bastante na maca. E quando eu voltei para minha casa e comecei a atender as pessoas, eu comecei a aplicar os processos corporais com mais consciência. E começou a acontecer uns resultados muito rápidos. Eu atendi algumas pessoas e fiz vários eu compartilhei vários casos nos meus stories do Instagram, inclusive de uma menina que já trabalhava com Axis, já tinha classe de Axis, fazia ressonância harmônica e ainda estava funcionando por sentimento, pensamentos e emoções. E quando ela vai para a maca para receber o processo corporal, o corpo dela pede ação de sentimentos, pensamentos e emoções. E aí eu aplico esse processo nela e o que acontece? Ela dá um salto de consciência. E ela me relata que ela começou a criar. Naquela semana eu tive vários casos de pessoas que eu apliquei o processo e foi quase que instantâneo o resultado. Então antes eu aplicava o processo com o entendimento que eu estava ajudando a pessoa. Depois eu comecei a aplicar o processo com o entendimento de que esses processos são os processos corporais que retiram as emoções dos corpos das pessoas. Porque aquilo que eles fazem lá no nosso lar, para deixar a pessoa a se reconhecer novamente como ser infinito, nada mais é do que tirar as emoções do corpo. Uma emoção de ódio, de raiva, de mágoa cria uma antimatéria que cria uma doença. Todas as emoções no corpo vão deixando esse corpo pesado e cada vez mais denso. Conforme você vai tirando as emoções, ele vai ficando mais leve e vai expandindo. Então, começou a ter muitos resultados nos meus processos corporais muito rápido. E aí, eu lembrei do Dr. Joe Dispenza e lembrei quando eu curei o meu corpo, porque eu curei o meu corpo físico com as meditações do Dr. Joe Dispenza, e as meditações dele é uma sequência de bênção de centro de energia, começa lá com a meditação do bênção de centro de energia, que nada mais é do que retirar as informações, retirar as emoções que estão impregnadas nos centros de energia, que no meu caso, então, era a culpa, né? Que era ali o sentimento
do qual o meu corpo estava fazendo um esforço enorme para manter. Então, toda a energia que tinha no meu corpo era para segurar a culpa. Não sobrava matéria-prima para criar mais nada, muito menos saúde, né? Então, o Dr. Joe Dispenza, através da meditação, tira essas emoções, e os processos corporais de Axis fazem a mesma coisa. Retira as emoções para que este corpo, então, fique mais onda. Quando ele fica mais onda, ele fica mais vácuo quântico. Então, vamos lá. Barras de Axis vai deixar mais espaço no cérebro, vai tirar as mentiras, deletar os arquivinhos, tudo. Vai ficar mais espaço. E lembra, espaço vazio não existe, o que existe é vácuo quântico. E os processos corporais vão fazer a mesma coisa no corpo. Então, aqui, vácuo quântico, aqui, vácuo quântico, se ele se torna vácuo quântico. Ele se tornando vácuo quântico, ele vai se fundir com essa onda maior de possibilidade e tudo vai vir para ele por eletromagnetismo. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu na sequência comigo. Eu comecei a ter o hábito de acordar pela manhã e perguntar pro meu corpo qual o processo corporal que ele quer. Então, todos os dias eu vou lá, pego a minha apostila de corpos e pergunto o corpo que você escolhe receber e faço um processo corporal. Naquela semana, eu troquei barras com um aluno meu, escolhi receber de um Yang, convidei o Rodolfo, ele veio na minha casa e a gente fez uma troca de barras. E eu recebi as barras dele. E foi numa semana anterior a uma classe de barras que eu tinha na minha casa. Então, eu fiz como se fosse um intensivo de tudo isso, sabe? Eu fiz 7 dias de meditação profunda, eu corri as minhas barras, troquei as barras com um aluno e comecei a ter o hábito de fazer um processo corporal por dia. Eu disse, olha, a minha intenção aqui é deixar, então, o maior número de onda possível, a minha onda mais rápida possível e o meu corpo ficar mais onda do que matéria. Então, deletar o máximo possível de arquivo do cérebro e tirar todas essas emoções que estão ainda no meu corpo para que eu me torne mais vácuo quântico, né? Então, vamos ver se eu estou certa. E fiz isso, gente. Naquela semana, eu tinha uma classe de barras na minha casa e as alunas começaram a cancelar. E eu fui para a pergunta, o que está certo sobre isso? Eu tinha umas 6 ou 7 alunas, elas começaram, todo dia uma cancelava. E eu não entrei no espaço da escassez. Eu não fiquei fazendo perguntas do tipo, de onde eu não estou disposta a receber. Não, eu fazia pergunta, o que está certo sobre isso com a certeza de que estava certo. Como quem disse, que presente tem aqui para mim? O que está certo sobre isso que essas alunas estão cancelando, né? E tinha uma que não cancelava de jeito nenhum. Ela não dizia se ela ia ou se ela não ia. E aí eu providenciei toda a classe, providenciei almoço, providenciei o coffee, deixei tudo pronto para a classe, para dar a classe para uma aluna, e ela desistiu um dia antes. E aí eu perguntei o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Na hora eu me lembrei de uma pessoa muito querida, muito amada, um grande amigo, que no mesmo ano que eu adoeci e quase perdi as minhas pernas, este amigo sofreu um acidente e ficou numa cadeira de rodas. O nosso emaranhamento era tão forte, né? A velocidade de onda tão parecida, a gente fazia as mesmas escolhas, que a gente escolheu, né? Lesionar o corpo e ambos escolheram machucar as pernas no mesmo ano. Eu lembrei dele. O acidente dele foi em 2013. Eu liguei para ele, chamei ele e perguntei como ele estava. Ele mora em São Borja. E ele disse, olha, estou bem e tal. Eu disse, quando você pretende vir a Porto Alegre? E ele, olha, pretendo ir esse fim de semana. E eu disse, onde você vai ficar? E ele, eu sempre fico na casa de um amigo, ou às vezes eu vou e volto no mesmo dia. Tem um campeonato aí, ele virou atleta paralímpico. E eu disse pra ele, bom, então você vai ficar na minha casa. Você vai ficar na minha casa, porque já está tudo pronto para te receber. Em 2015, mais ou menos, ele quis me visitar e eu morava num sobrado pequenininho que eu fiquei constrangida de receber ele, de não ter como acomodá-lo direito. Tinha escada para ir ao banheiro, como ele ia tomar banho, enfim. Mas hoje eu sei que tudo isso eram desculpas, né, que eu encontrava porque eu não queria ver o meu amigo daquele jeito. E dessa vez, então, eu escolhi receber
ele, né? Convidei ele pra vir pra minha casa e ele veio. Ele veio naquele fim de semana. Então, estava tudo pronto para receber uma pessoa amada e querida. Eu recebi ele na minha casa, eu apliquei as barras nele, eu fiz os processos corporais, eu assisti palestra do Hélio Couto. E enquanto eu estava aplicando as barras nele, eu não estava sentindo muitas coisas assim como eu sinto com os meus pacientes. E foi para a pergunta: o que está certo sobre isso? Será que eu tô levando alguma emoção em consideração aqui que eu não tô conseguindo sentir, ser contribuição para este corpo? E aí, gente, veio uma consciência que eu não sei te dizer quem era, ou se era o meu próprio ser. Mas eu ouvi assim: você não precisa fazer nada. Você não precisa falar nada. Ele só precisa ficar perto e receber. Uau, como pode melhorar? Eu entendi que meu amigo só precisava ficar perto de mim e receber das minhas ondas. Receber da frequência. Eu só tinha que me concentrar e me manter com uma frequência alta. Eu tenho que cada vez estar melhor para ser contribuição para as pessoas na minha volta. Eu lembrei de Buda, que não precisava fazer nada, né? Às vezes não falava nada. E as pessoas ficavam perto dele e expandiam. Então eu compreendi, né? O que aquela voz dentro de mim falou. Você não precisa fazer nada, ele só tem que estar perto. E aí eu perguntei para ele: Márcio, meu amigo querido, você consegue vir seguido a Porto Alegre? E ele disse sim. Ou se você consegue vir pelo menos uma vez por mês e ficar aqui na minha casa? E ele disse sim. E a gente tem feito isso, né? Então ele tem recebido das barras, tem recebido dos processos, tem recebido das palestras do professor Hélio, tem recebido da minha energia. Eu não imaginei o quanto isso ia me fazer feliz. Aquele fim de semana foi um fim de semana incrível, que eu nunca considerei. E olha como é importante a gente sair da mente, né? O que eu nunca considerei. Que se eu considerasse, expandia, né? A minha alegria, me deixaria num estado de plenitude. E eu fiquei naquele fim de semana. No fim de semana seguinte, eu tinha minha classe de São Paulo. Uma classe linda que eu fiz em São Paulo. E eu estava naquele estado, né, de gratidão e seguindo fazendo os processos corporais todos os dias e procurando, né, trocar e receber barras. Então, eu fui para a classe de São Paulo e quem me segue sabe exatamente o que aconteceu no aeroporto de Congonhas. Eu tive um dos momentos mais incríveis de todo o meu processo de expansão da consciência. Eu encontrei, né, o meu médico no aeroporto de Congonhas. Uma semana antes, uma pessoa tinha me conhecido aqui no canal do YouTube. A gente vinha conversando e ela tinha uma situação parecida com a minha, né? Ela fez uma cirurgia plástica que deu problema e tava exatamente como eu quando conheci o Hélio Couto. Então, né, tava escolhendo se suicidar. Então eu vinha conversando com ela, ajudando de alguma forma, conversando, né, por mensagem, porque ela mora em São Paulo, eu moro aqui do lado de Porto Alegre. Então, uma semana antes da minha classe, ela estava escolhendo se suicidar. Aí eu disse pra ela: olha só, o que o seu médico diz? E ela disse pra mim: eu não tenho médico. Eu coloquei o produto com travesti, alguns anos atrás, numa clínica, que nem era clínica, era uma estética. Eu disse: meu Deus do céu. E ela: pois é, eu não tenho médico. E me mostrou as fotos de como estava o corpo, exatamente como estava o meu, na época que tudo aconteceu, né? Então eu disse pra ela: olha só, o meu médico acabou se especializando e virou referência em resolver esse tipo de coisa. Eu ofereço a minha casa, venha pra minha casa, fique na minha casa e consulte com ele. Um dia depois ela me liga e me diz: Débora, não vai ser necessário, ele abriu um hospital aqui em Moema, em São Paulo. Eu: nossa, como pode melhorar? E ela: sim, vou consultar com ele. Ela consulta com ele, no outro dia ela me liga, dizendo que marcou um procedimento com ele, que estava muito feliz, que tinha chegado uma máquina no Brasil que derretia o silicone industrial e seria possível, em um procedimento, ele retirar do corpo dela. Chego então no aeroporto de Congonhas, que eu estou descendo a escada rolante. Quem está subindo? O meu médico.
eu fiz uma foto e mandei pra ela. E disse, você ainda tem alguma dúvida? Gente, eu chorei tanto, eu me emocionei tanto quando encontrei ele, porque por mais que tudo estivesse bem, estou curada, eu entendi que ele não foi culpado de nada, a gente ficou super bem um com o outro, mas faltou aquele abraço, sabe? E aquele abraço eu dei naquele dia. Gratidão, Suzy, minha linda, por ter me proporcionado, né? De fazer essa criação para que eu pudesse dar um abraço nele, que era o que faltava, né? Para terminar aquela história de vez. Eu saí daquele aeroporto em êxtase. Eu tinha uma live com o Robson naquele dia e depois, no outro dia, eu tinha minha classe de barras em São Paulo com muitas pessoas. Eu não conseguia, gente, falar, eu não conseguia raciocinar de tão feliz que eu fiquei. Eu nunca imaginei que eu pudesse ficar tão feliz ao encontrar o Dr. Rodrigo e dar um abraço nele. Relatei isso, né? Fiz os meus stories lá no meu canal do Instagram e todo mundo viu a minha alegria. Quando eu volto da classe de São Paulo, o Robson vem me visitar. O Robson Sereno vem na minha casa. Ah, estou em Porto Alegre, menina, quero ir te visitar. E eu recebo dentro da minha casa a maior referência em Axis que eu tenho. A pessoa que eu tanto admiro, né? Vem me visitar. Eu recebo da energia dele. Então foi uma sequência de 3 pessoas que eu recebi da energia, 3 homens que eu recebi da energia, que foi o Márcio, meu amigo, foi depois o Dr. Rodrigo e depois o Robson Sereno. Foi numa sequência, 3 pessoas que eu precisava, a minha centelha divina precisava receber desses 3 yangues, né? Para expandir e para chegar num lugar de plenitude que eu jamais tinha considerado. Então eu juntei, né? Raciocinei que no momento que eu retirei as emoções do corpo, tirei as mentiras da mente e tornei mais onda, tornei mais vácuo quântico, eu me fundi com essa onda maior e antes mesmo que eu considerasse e pensasse em pedir tudo, o próprio universo mandou para mim o que eu precisava para me sentir plenamente feliz. Não tinha nada a ver com casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio, né? Não tem nada a ver com o que eu considero que me deixaria feliz, como diz o Ghelry, porque o Ghelry diz sua mente não sabe nada. Vá pra consciência, né? Não tente procurar na mente as respostas e as soluções e os sonhos, porque não tá na mente. Lembra? Vá pra pergunta. O que eu nunca considerei que me deixaria completamente feliz, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida, o que me deixaria realmente feliz hoje. E aí é o ser infinito que traz a resposta, né? É este corpo que está expandido, né? Então ele só consegue expandir porque ele não tem emoção impregnada aqui. E a mente consegue ser mais vácuo quântico porque não tem arquivos mentirosos ali ocupando espaço. Então eu descobri, gente, que essas ferramentas hoje aqui disponíveis podem fazer com que você se torne mais onda, que você se torne mais fóton, que você se torne mais vácuo quântico e aí se fundir com esse canal maior, com essa onda maior, é muito mais fácil do que se imagina. Então, eu fiz esse vídeo hoje para mostrar para vocês que as meditações, e o professor Hélio fala muito que é importante no processo da ressonância harmônica fazer meditação, e eu me sinto mais à vontade, sempre me senti mais à vontade de fazer as meditações do Dr. Joy, que faz mais sentido para mim. O processo é o mesmo com as ferramentas de Axis e até mais rápido, né? Porque os processos corporais e as barras, elas têm uma velocidade muito rápida, né? Então, como seria você hoje experimentar isso? Corra suas barras, faça processos corporais, entenda que quanto mais mentira você for tirando, mais o seu corpo expande, mais você se reconhece como ser infinito, então você nem precisa pedir mais nada.
Por que o todo sabe exatamente o que precisa para você? Por eletromagnetismo ele vai te mandar. Mas como é que o todo sabe? Essa é uma outra pergunta que me fizeram. Como é que o todo sabia que você precisava receber o abraço do Dr. Rodrigo, a visita do Márcio e a visita do Robson, para ficar plenamente feliz? Como é que o todo sabe isso? Porque nós somos uma versão individualizada ali do todo, né? O todo hoje acorda de manhã e resolve... eu quero experienciar Débora Bica. Eu sou uma versão dele. E essa versão tem uma diferença, né? Tem algo ali que o todo sabe que só a Débora tem. E o todo sabe exatamente o que ela precisa. Que na verdade, gente, é largar na mão de Deus, né? Ele sabe de tudo o que você precisa. Confie no todo. Assine o cheque em branco. Ele sabe tudo o que você precisa. E aquelas coisas que você acha que precisa para ser feliz, por que muitas vezes a pessoa acha que uma casa com 40 quartos, ou um carro, um apartamento, ou trabalho X, ou relacionamento X, vai deixá-la extremamente feliz e quando ela consegue aquilo, ela não é feliz, né? Porque ela tá julgando o que vai deixar feliz com base nas historinhas que ela tem na mente, as referências de felicidade que ela tem ali. E nem sempre aquilo ali é real. Na grande maioria das vezes é uma mentira. Então, como seria? Limpar essa mente, deixar mais onda, deixar mais vácuo quântico, que seria tirar todas essas emoções do seu corpo, ódio, raiva, medo, culpa, e tirando essas informações, deixando esse corpo mais leve, para ele poder fazer um pum e estar em todos os lugares e buscar tudo o que ele precisa para expandir. Então, gratidão a quem dedicou aí o seu tempo para me ouvir. Convido a vocês a correrem as suas barras, a fazerem os seus processos e retirando essas mentiras todas do corpo e deixando o corpo de vocês assumirem o real tamanho que eles têm. Tá bom? Gratidão.